Boa noite. Hoje, 20 de setembro de 2025, vamos conversar sobre algo que mexe com as fundações da nossa República. O que acontece quando os responsáveis por criar as leis decidem mudar as regras que os julgam? É uma pergunta complexa, com respostas que podem definir o futuro da nossa democracia. Falamos de uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Uma PEC não é uma lei qualquer. É uma tentativa de alterar o texto mais importante do país, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. É um mecanismo poderoso, pensado para adaptar o país aos novos tempos, mas que também pode ser usado para fins mais particulares. E é nesse terreno delicado que surge a nossa conversa de hoje. A Constituição é o nosso contrato social. Aquele que existe entre os três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Quando uma proposta surge no Congresso Nacional para alterar as regras do jogo para os próprios jogadores, o sinal de alerta acende. Vamos mergulhar nos detalhes de uma proposta conhecida como PEC da blindagem. Vamos descobrir. Vamos direto ao ponto. A proposta que estamos dissecando é a proposta de emenda à Constituição de número 3, do ano de 2021, a PEC 3/2021. Ela não tem esse apelido, PEC da blindagem, à toa. Seu objetivo principal é bastante claro: dificultar, e muito, que deputados e senadores sejam investigados, processados, presos. A ideia é criar uma série de obstáculos que transferem para o próprio Congresso a decisão final sobre o andamento de ações judiciais contra seus membros. Em vez de o judiciário ter autonomia para investigar um parlamentar, ele precisaria, em muitos casos, de uma autorização prévia da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. É como pedir permissão para investigar. Imagine a cena. Um promotor ou um delegado encontra indícios robustos de um crime cometido por um congressista. É uma mudança de paradigma radical. Não é preciso ser um jurista para perceber o evidente conflito de interesses embutido na PEC da blindagem. Colocar nas mãos de parlamentares a decisão de investigar ou não seus próprios colegas é como pedir para a raposa tomar conta do galinheiro. A lealdade partidária, as alianças políticas, os acordos para a aprovação de projetos, o receio de ser o próximo alvo podem influenciar a decisão de um deputado ou senador, muito mais do que a busca pela verdade ou pela justiça. O voto deixa de ser uma análise sobre indícios e se torna uma moeda de troca política, um cálculo de perdas e ganhos para o grupo no poder. Juristas, associações de magistrados, procuradores da sociedade civil foram imediatas e contundentes. O risco maior, apontado por todos os críticos, é a consagração da impunidade. A tramitação da PEC 3 de 2021 foi um espetáculo político à parte. Na Câmara dos Deputados, a proposta encontrou um terreno fértil. Em um movimento rápido e articulado, a PEC foi aprovada em 2 turnos em 2021. No primeiro turno, o placar foi de 404 votos a favor e apenas 87 contra. No segundo, a aprovação foi ainda mais expressiva, 428 a 73. Esses números revelam um amplo consenso entre os deputados, unindo governo e oposição em torno do interesse corporativo de se protegerem. No entanto, ao chegar ao Senado Federal, o cenário mudou. A proposta encontrou uma resistência muito mais forte e organizada. Randolph Rodrigues, Alessandro Vieira se posicionaram firmemente contra a PEC, argumentando que ela era um atentado à democracia e um salvo-conduto para a corrupção. O então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, embora pressionado por seus pares, percebeu a repercussão negativa e optou por segurar a tramitação. A pressão da opinião pública, da imprensa e de setores organizados da sociedade foi fundamental para frear o ímpeto da PEC. O apelido PEC da blindagem pegou e ajudou a traduzir para o cidadão comum o que estava em jogo. O episódio da PEC 3 de 2021 serve como uma lição permanente para a nossa democracia. Cabe a nós, cidadãos,
mantermos a memória e a atenção, para que o equilíbrio entre os poderes não seja quebrado em favor da impunidade. Afinal, em uma república, ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar acima da lei. Uma boa noite.